Boa tarde, amigos, amantes da natureza. Tenho uma surpresa hoje aqui para vocês. Do meu lado, o Marcelo. Marcelo é o primeiro produtor de moringa com a parte de agronegócio que vem comercializando lá na Bahia, lá no interior da Bahia. E ele veio aqui para nos trazer algumas informações importantes aqui para o nosso grupo 100% MO. Cada um de nós, cada um de vocês aí é muito importante para essa divulgação dessa planta top. E eu, como sendo assim o precursor dessa campanha de fazer 1 milhão de semente, querer que nós plantemos para que tenha um agronegócio no campo, e o Marcelo já trazendo aí sim sua bagagem, sua informação, como se diz aqui, o conhecimento mais técnico de moringa oleífera e da qualidade que tem essa planta. Razão pela qual a gente não só investe, mas como aposta todas as nossas forças aí. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para você e gostaria que você respondesse assim do fundo do coração. Trabalhar com moringa, o que você acha? Por que isso aí? Isso é, em primeiro lugar, é porque é uma planta fantástica, né? Não existem muitos relatos de pessoas que melhoraram, né, consumindo a moringa oleífera por falta de uma... as pessoas têm a dificuldade de se manter nutridas com nutrientes dos alimentos convencionais, né? E a moringa ela tem alimentos, nutrientes em quantidades significativas que fazem com que a gente possa consumir pequenas quantidades e ter uma nutrição boa para o nosso organismo. Amigos, o seguinte, o Marcelo, ele além de produtor, ele é um pesquisador. Ele viajou para a Europa, ele estudou livros, ele leu muitas informações, ele busca algumas informações fora daquela área do campo e traz para o campo de uma forma muito positiva. Porque na região dele, em Queimadas, na Bahia, é uma região que moringa vai fazer uma diferença num sentido muito positivo, vai impactar positivamente. Por quê? Tendo uma opção a mais de ganho na lavoura, mais pessoas poderão se usufruir dessa planta maravilhosa, não só para gerar economia na roça, mas principalmente para gerar saúde na família, para gerar riqueza, tá? Eu agradeço vocês que estão entrando ao vivo aí, e gente, pode fazer algumas perguntas para a gente que vamos na medida do possível. Eu aqui com a parte de divulgação e o Marcelo com a parte mais técnica, somos os pioneiros aqui obrigado, nessa campanha, levar a moringa aí para esse Brasilzão. Nosso interesse não é ficar rico com moringa, muito pelo contrário, é fazer com que moringa tenha assim uma função interessante na lavoura, trazer mais pessoas, ter mais opção, e também para aquelas pessoas simples poderem ter às suas mãos um grande restaurante, porque moringa é um produto completo. Concorda com isso, Marcelo? Concordo, sim. Além das várias utilidades que a gente pode ter a partir da moringa, né? São muitos produtos que se pode obter com o plantio da moringa, né? Um deles, vamos dizer assim, inicialmente são as folhas, né? Outro, as flores, o óleo, o mel, né? Que vem através do néctar produzido nas flores da moringa, né? Que é um mel diferenciado porque, como a moringa tem essa quantidade de nutrientes, certamente o néctar também tem uma quantidade maior de nutrientes do que as outras plantas, né? Deixa eu tentar ler aqui que o Beto está perguntando. Marcelo, boa tarde, ele está dizendo, você poderia falar um pouco sobre as podas da moringa? Sim, sim. Quais os a poda da moringa, dependendo da área onde ela é plantada, né, pode ser feita a cada 45 dias. Né? Mas para se fazer a cada 45 dias, você tem que ter
um manejo muito bom de irrigação, de adubação, para poder ela desenvolver para produzir a cada 45 dias, né? Senão, essas podas elas vão ter que ser mais espaçadas, né? A cada 2 meses, a cada 3 meses, dependendo do desenvolvimento da planta, né? Lá na Bahia, né, ela precisa de irrigação, né? Em todo local ela precisa de irrigação. Agora, ela, apesar de tolerante à seca, ela precisa de água constante em pouca quantidade. Também não pode ser muita água, porque senão ela entra em estresse hídrico, né? Tanto a água com falta de água quanto excesso de água. Então tem que ser água em equilíbrio, né? Marcelo, nosso amigo Wilker está aí ao vivo também. Wilker, um grande divulgador aí do Ceará, tá? Se você tiver algum comentário, Wilker, fique à vontade. E o fundo que vocês estão vendo aqui não é a Bahia, é a Serra da Mantiqueira, tá, gente? Eu tenho aqui a gratidão de estar recebendo meu amigo Marcelo aqui, ele está passeando, a gente vai conhecer aqui a chácara, e também teve o seu Flávio aqui, que ele ofereceu 2 hectares para plantio, e o Marcelo veio aqui na parte técnica, então poder dar uma ajuda técnica aqui para a gente, ok? Então, Marcelo, eu queria que você comentasse um pouco mais aqui no grupo. Ontem, principalmente, eu fiz uma publicação através do nosso amigo e produtor Arildo. Ele teve informação assim, porque tem esse período que nós estamos outono, começo de inverno, existe assim menos condições naturais para que a planta se desenvolva. Então a gente tem que ter algumas técnicas. E quais são as dicas que você dá assim para que a gente tenha a nossa planta não mirrada, mas assim que ela exploda aí, que ela cresça? O que você tem? Agora, mas assim, vamos supor, nesse período que não é o de crescimento normal dela. Aqui na Bahia, na verdade, estou judiando de você, né? Na Bahia, na verdade... Na Bahia, o inverno, a temperatura mínima que eu tive lá na cidade foi 15 graus, isso de madrugada, né? Então, assim, da minha experiência lá, não tem tanto assim o inverno, né? Lá no inverno, a colheita é que dificulta um pouco devido à umidade do ar, né? Ela garoa muito lá no inverno, então na garoa é difícil você secar as folhas, né? Então você tem que ter um manejo da seguinte forma: preparar a produção antes do inverno e deixar ela crescendo lentamente durante o inverno, já que a insolação no inverno é menor, então ela cresce menos no inverno, né? Agora não tenho como falar de outros locais porque não tenho conhecimento, né, Então, mas o que você está falando é que o Brasil é muito grande e a gente estamos propagando aqui de norte a sul de forma bem marcante, né? De uma forma que Moringa venha para ficar, porque depois desse workshop que houve lá na Índia, em Jaipur, e que os próprios cientistas estão falando que estão abrindo essa oportunidade para que o mundo conheça Moringa, e que ela tem assim um peso significativo em termos assim de nova cultura, nós estamos buscando também, junto com os professores, nós temos várias parcerias com universidades aqui do Brasil. Não temos uma coisa científica totalmente ainda comprovada aqui dentro do país, mas o que sabemos é que ela não é uma planta invasiva e muito pelo contrário. Ela tem apenas, eu não sei, vou deixar para que o Marcelo me fala, algumas coisas que fosse negativa da planta, já que o Marcelo é mais viajado aí a respeito de Moringa. Mas o que nós temos em comum é que nós carregamos dentro de nós, desde nossa infância, essa vontade de estar plantando, buscando cultura, e como eu disse aí nos posts anteriores, nós fizemos um pouco de tudo já, e a tentativa é de acertar as coisas certas para o lugar certo. Então, nós estamos aqui hoje na Serra da Mantiqueira, semana que vem nós vamos estar no interior de São Paulo, ou no litoral. Nós queremos assim que em todos os lugares ela saia de alguma forma assim positiva, tá? Então, Marcelo, qual seria assim um fator assim negativo da Moringa? Vamos começar por aí, porque positivo nós sabemos que ela tem muito, e vamos ficar o tempo todo falando sobre isso se fosse por esse caminho, né? Vamos lá, Marcelo. Um dos fatores negativos, eu acredito ainda que é a divulgação, que é pouca, né?
Então, o fator positivo seria divulgar para que as pessoas tivessem conhecimento do potencial que é a moringa, né? Então, o fator negativo é esse, a falta de informação que a gente ainda tem sobre a moringa, né? E esse é o objetivo do grupo, é informar, né? Buscar novos integrantes que possam estar divulgando, né, a moringa oleífera pelo Brasil, né? Porque ele é um alimento, um super alimento, né? Então, por enquanto, os fatores negativos no plantio eu ainda não encontrei, assim, né? Mas esse fator negativo seria a falta de divulgação, ainda que é muito pouca. Não, eu falo também, Marcelo, não só no fator negativo, de que Uhum. não é negativo, assim, precaução, vamos dizer, né? Sei. Nós sabemos que lá na tradição indiana, que se eles se tomam chá, nós temos aí umas centenas de doenças que ela cura. Aqui no Brasil, nós temos uma série de plantas que são muito boas, a gente não nega isso aí, mas o importante é que nós estamos dando o foco assim para alimento. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que usar como alimento essa planta? Sim, o cuidado, como todo cuidado, deve ser feito na produção de outros tipos de alimento. Higiene extrema, né, porque você vai estar consumindo um alimento cru, né, porque a farinha você adiciona alimentos, né, podendo consumir ele cru ou o alimento já para processar. Então a higiene tem que ser extrema, né, para estar se trabalhando com alimentos, né? Então, Marcelo, o Wilker está falando que no Ceará, lá ele concorda com tudo que você está falando aí, mas tem aqui um amigo nosso, que é da Serra da Mantiqueira, ele quer saber, para a produção de folha, o Gabriel quer saber, assim, qual que é a dica que você tem aqui, mas o que você tem a falar para a gente? Talvez, de repente, rendimento, eu não sei. Eu sei, para a produção de folhas, primeiro você tem que saber para qual o objetivo, se é para o consumo humano, se é para o consumo animal. Sendo para o consumo humano, né, a produção de folha para farinha de moringa, né, ela deve ser com espaçamentos menores, né, com adubação e irrigação, para que ela possa produzir em quantidade, né? A folha ela vai ser um pouco mais menor, miúda, né? Então, para a produção do pó seria um espaçamento, lá na Bahia eu utilizo agora 25 entre plantas e 50 centímetros entre fileiras, né, no gotejamento. Esse foi um espaço que eu achei ideal porque facilita a limpeza, né, para não se utilizar produtos químicos. A capina tem que ser manual, né, todo o processamento da moringa é um processamento manual, né, porque ainda não temos equipamentos apropriados. Falando em manual, só não te cortando, o Alberto está perguntando como é que se processa a folha dessa forma manual. Como é que explica para a gente? Sim, o processamento da folha eu faço já em liquidificadores industriais, né, de uma capacidade maior, porque ele dá vamos dizer assim, um melhor aspecto, né, do pó, porque você consegue ele todo, os liquidificadores de 8 litros revestido de inox, né, que facilita a limpeza e na questão de higiene tem que ser preservada muito a limpeza, né? Então, manual eu falo no cultivo dela, né? Dá uma folha, como é que você pega, onde você põe, como é que você coloca? Coloca sobre a lona, sobre lona preta? Não, o que é? Explica pra gente. Lá eu tenho uma estufa, uma mini estufa que eu construí para fazer os primeiros testes, né? Eu tenho uma estufa com lona preta porque ela aquece, né? E aí ela aquecendo as folhas desidratam mais rápido, né? Cerca de 1 dia ou 2, dependendo do sol, a folha já está seca, né? Então, após essa secagem, né, a gente retira essa folha e já leva para o processamento para virar farinha, ou então embalar para chá. Então, e depois da nossa conversa aqui, o vídeo vai ficar gravado, a gente não hoje, mas talvez amanhã ou depois, a gente coloca assim algumas fotos ilustrando qual é o passo que a gente coloca, qual é os processos que a gente usa aí, né? E o Wilker está perguntando também sobre o óleo. O óleo, inclusive, nós postamos aqui uma ilustração de uma pequena máquina com um preço assim bastante acessível,
que poderia ser muito válido em pequenos agronegócios, negócios familiares aí do Brasil afora. Então são possibilidades ainda, mas como nós estamos aí, Wilker, na campanha de 1 milhão de semente, pensar no óleo nesse momento é apenas a título ainda de experiência, porque nós não temos uma produção grande para gerar, assim, sei lá, uma competitividade, ou então para a gente colocar de uma forma importante aí no mercado. Então, por hora, a gente está em experiência com esse material, no sentido de que, por exemplo, nós temos como experiência, eu tenho óleo em casa, mas a gente usa onde? Para passar no rosto, a gente usa no cabelo, usa um pouquinho, se quiser para colocar na salada, ele pode comer. Ele tem uma versatilidade muito grande, mas para fazer isso aí assim, com impacto com muita gente, nós teremos que ter uma produção importante. Isso aí a gente, como é o nosso primeiro pilar aí do nosso projeto, é ter assim, somente no ano de 2017 para frente, tá ok, Wilker?